amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos ainda estudando o livro de Oséias. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de exercícios, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos na primeira parte das mensagens de Oséias e estamos falando da política sem controle que vai até o capítulo 7. Nesta parte do capítulo, desta parte do livro, Oséias fala agora de dois símiles. O que é um símile? Símile é um assemelhado, é como se fosse uma parábola, é como se fosse uma comparação, como se ele estivesse colocando lado a lado duas coisas semelhantes do dia a dia para explicar uma outra coisa que é profunda. Então, ele vai falar do símile, ou seja, de algo parecido com o que estava acontecendo, mas usando o exemplo do forno. Então, isso vai até o verso 7. E depois ele faz a mesma coisa com o pão. Como é que nós podemos interpretar esta passagem aqui? Então, existem chaves, existem maneiras de fazer uma interpretação. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que os sacerdotes estão aqui sendo descritos. Então, esta parte, ela trata ainda dos sacerdotes. Eles é que fazem, eles é que são os sujeitos, eles é que vão fazer a ação. Ele está descrevendo a ação dos sacerdotes e de alguns príncipes. Em segundo lugar, as declarações, elas próprias contêm maneiras de nós podermos interpretar, ou seja, chaves para a interpretação. Então ele está falando de um novo rei e uma corte, ou seja, um conjunto de pessoas que faz parte do séquito, do conjunto deste novo rei. Então, quem é esta corte? São príncipes que estão se alegrando, não com a felicidade de alguém, mas eles estão se alegrando com as mentiras dos sacerdotes. Estes mesmos sacerdotes que destronaram o rei anterior. Ou seja, nós estamos falando de uma sucessão de reis de pouco tempo em pouco tempo. Muito provavelmente é um dia de coroação ou um dia de festa, de aniversário, enfim, de coroação, de aniversário do rei, que foi depravado, que foi estragado pela embriaguez. Esta felicidade do rei de estar comemorando um dia especial, ele vai levar o rei a compartilhar uma companhia que não é uma companhia boa, é uma companhia de pessoas que escarnecem, que tiram proveito, que chateiam o rei, que escarnecem, né, mesmo o rei. Ou seja, que eles estão falando mal e eles estão tirando sarro do rei. Aqui nós vamos ver um padrão de crueldade. A crueldade que faz com que um rei seja substituído por outro rei, por outro rei, por outro rei, sem que nenhum destes que estão conspirando, que estão traindo, vão descobrir a vontade ou a ajuda de Deus. Então, em vez de eles irem perguntar para Deus quem que é o melhor, qual é o rei que deve ser elevado, qual é o rei que deve ser honrado, não, eles vão trocando a sua vontade ao seu bel prazer. Então o forno aqui, ele vai descrever estes sacerdotes que estão inflamados, é como se os próprios sacerdotes estivessem pegando fogo. Eles são o fogo que vai queimar. Que fogo é esse? É um fogo de deslealdade, é um fogo de ambição e de poder.
Eles querem o poder, eles querem estar acima de tudo. E quem é este padeiro? Ora, o padeiro é quem está no controle de tudo. Quem está no controle de tudo num caso de corte, num caso de rei, de reinado, normalmente é um oficial que tenha poder, que tenha também uma incumbência importante. Este oficial é aquele oficial que tem uma tarefa importante, que é segurança do rei. Então, ele tem que garantir que o rei esteja seguro. Então, pode ser um oficial da corte ou pode ser o sacerdote principal. Então, aqui os autores entendem que pode ser um oficial ou pode ser o próprio sacerdote. Ele usa essa sua posição para enganar o rei, para enredar o rei de tal maneira que ele confie em si, nesse sacerdote ou nesse oficial, e daí ficar mais fácil a traição. Então é um engano, é um engodo, é um enredo para trair o rei, para pegar o poder do rei da maneira que eles acham mais importante. Então passa-se de uma alegria, né? Um momento de festa, um momento em que estamos comemorando algo, o rei está comemorando algo, passa-se desse momento de alegria para uma ruína. E como é que esta ruína aconteceu? Ela aconteceu porque as pessoas foram embriagadas, elas foram levadas pela embriaguez do vinho. Então, esta rendição é a rendição igual uma pessoa que fica embriagada, ela fica rendida àquelas circunstâncias, e aí esta alegria falsa de estar bêbado, na verdade, né, está refletindo o paganismo, a idolatria, a traição, o pecado que estava sendo agora falado por Oséias e denunciado por Oséias, né, levando então a essa conspiração. Esse julgamento, nós não temos certeza, né? Essa parábola aqui, nós não temos certeza a quem se refere. Porque naquela época foram muitos reis substituídos em pouco tempo. Então, por exemplo, pode ser a conspiração do rei Salum contra o rei Zacarias? Pode. Ele reinou 6 meses. Pode ser a conspiração de Menahem contra o Salum, que havia traído Zacarias? Pode. Ele reinou 1 mês. Pode ser o golpe de Peca contra Pecaías? Pode. Ele reinou 2 anos. Mas pode ser também o golpe de Oséias contra Peca, que tinha traído Pecaías, que reinou durante 8 anos. Então, pode ser qualquer um deles, ou pode ser um conjunto disso tudo. Isso significa um comportamento, isso significa um hábito de traição, de golpe, de morte, de enredar os reis. Quando eles deveriam proteger o rei, eles estão fazendo exatamente o contrário. Eles estão matando, eles estão tomando o poder. Os príncipes aqui podem refletir, né, na passagem, quando ele fala dos príncipes, ele pode refletir os chamados lacaios do rei. São aquelas pessoas que estão em volta do rei e que às vezes ficam puxando, né, querendo puxar a sardinha para o seu lado, querendo ter alguma vantagem. Então, esses lacaios que
implementam a política externa do rei, que estão fazendo tudo o que o rei quer, uma política externa desastrada, ora porque eles estão do lado da Síria, ora porque eles estão do lado do Egito, ora porque eles estão do lado de Damasco, ou também pode ser os comandantes militares que executam essas estratégias de combate, ou seja, aquilo que o profeta está denunciando, né? Que Deus está mandando ele denunciar. Então, o que nós vemos aqui é uma negligência do padeiro. O padeiro, ele tinha que tomar cuidado com o forno, ele tinha que tomar cuidado com o pão, ele tinha que fazer com que a massa crescida assasse, mas que não cozinhasse demais, que não queimasse, enfim, ele tinha que ter um cuidado. E aqui não tinha esse cuidado, não teve esse cuidado. Houve uma negligência deste padeiro. Então, o resultado foi intolerável para o profeta, intolerável para Deus, porque o profeta estava falando a vontade de Deus. O resultado foi o quê? Aquele que tinha que ter cuidado do rei, aquele que tinha que ter vigiado o rei, deixou o rei indefeso. E ele acabou sendo queimado pela conspiração, que representa aqui, né, o forno que está incandescente, o forno que está ardente. O contexto, alguns entendem que parece ser uma festa, pelo que ele conta ali, dá a impressão de ser uma festa. Seria o aniversário? Seria o aniversário do nascimento, o aniversário de coroação? Parece uma festa. E os príncipes, eles ficam totalmente entregues, prostrados, atordoados naquela letargia da embriaguez, naquela lentidão da embriaguez, naquela situação de quem está bêbado e não sabe bem o que está acontecendo, não sei o que está havendo, eu estou sendo levado pela embriaguez, aquela letargia que eu não consigo reagir, a letargia aqui no sentido de que eu não consigo reagir do vinho. Estes príncipes são todos padeiros negligentes, são todos aqueles que dormem do lado da taça de vinho, ou seja, eles são entregues à embriaguez, eles são entregues à orgia, eles são entregues à festa, quando eles deveriam sim estar protegendo o rei. Ele fala também de juízes. Quem são esses juízes? Tradicionalmente, o juiz de uma terra é o rei. Ele, o rei, é o juiz no sentido de que é ele que tem que fazer valer a justiça, é ele que tem que fazer com que a justiça seja executada no reino. Então, é ele que tem que dar decisão, é ele que tem que dar o que a gente chama de veredito, que são decisões. Ele precisa decidir de acordo com as leis, de acordo com o que Deus estabeleceu nas suas regras, nos seus mandamentos. E aqui, nesta época de emergência, estes juízes, na verdade, eles não estavam fazendo isso, muito pelo contrário, eles estavam provocando o povo à destruição. Nenhum líder vai ver o que Deus quer, nenhum líder pergunta a Deus como resolver. Nenhum líder pergunta a Deus: devemos fazer aliança? Não devemos? Devemos ficar quietinhos? Devemos fazer o quê? Ninguém faz nada. Eles estão tentando ganhar com a força do próprio braço, com a força de intrigas internacionais, né? Jogando Egito contra Damasco, contra a Síria, contra o povo, contra rei, contra sacerdote, contra todo mundo. Então, em verdade, nós temos aqui um caos. E aí, um arrependimento, um arremedo de arrependimento que não faz sentido nenhum e que não é um arrependimento, porque um arrependimento ele tem que ser profundo, ele tem que vir do coração com
aliado com uma ação diferente, uma mudança de comportamento. E isso vai resultar em assassinatos, isso vai resultar em morte, em conspirações. O remanescente de Efraim se misturou com o Egito, se misturou com Arã. Arã aqui está significando Damasco, né? Rezim, o líder que nós citamos no outro momento, se misturou com a Síria, se mistura com os outros povos, mas esquece da sua identidade, esquece da sua posição diante de Deus como povo de Deus, povo santo, separado para viver em comunhão com Deus. O ato de fazer pão aqui, nesta segunda parte do capítulo, ele envolve fazer um disco, né? Fazer uma massa, uma amassadinha, como se fosse um prato de pão, um disco de pão, e isto vai ao forno. Mas depois de um determinado tempo, quando já está bom e assado, ele precisa ser virado. Então, como é um disco, ele precisa fazer essa virada exatamente para ficar assado corretamente dos dois lados. E aqui o profeta faz mais um exemplo. Isso não é feito. Ou seja, de um lado ele fica queimado, do outro lado fica crua. O lado cru é o lado de consagração a Deus. Ninguém busca consagração. Então a massa está crua, intragável, não dá para comer. É uma massa crua. Do outro lado, uma crosta queimada, que também não dá para comer. Este lado é o lado que ficou virado para as nações e que está sentindo toda a influência destas nações. A força estava sendo consumida. Pagava-se tributo para povos estrangeiros, o estilo de vida tinha apodrecido. O profeta fala de Cã. Cã é o cabelo branco, é aquela corzinha clarinha de um cabelo branco que é muito parecido com um mofo que dá em comida, que dá no alimento velho. Então, ele dizia o seguinte: o estilo de vida de vocês apodreceu, o estilo de vida de vocês mofou, isso aqui virou Cã. Então, em vez de Cã, de cabelo branco, de ter comunhão com o Senhor, de ter anos e dias contados em comunhão, não, isso aqui não é experiência com Deus, isso aqui é mofo, é podridão, é cheiro mau. Israel não conseguia voltar. Israel não conseguia buscar o Senhor. Deus está, através do profeta, falando que o povo está queimado de um lado, cru do outro, mofado, estragado, sem que se aperceba do erro que está fazendo. Amém, amados? Bons estudos.